E na videoaula de hoje, vamos continuar nossas aulas sobre o sistema esquelético, falando sobre as características das articulações sinoviais. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Mas antes de iniciarmos, lembre-se de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, além de nos seguir no Instagram e Facebook, ok? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre os movimentos das articulações sinoviais e sua classificação funcional, ok? Então já pega papel e caneta. E é o seguinte, quando falamos sobre os movimentos das articulações sinoviais, temos que lembrar que as articulações fibrosas e cartilagíneas têm um mínimo grau de mobilidade, como vimos na aula anterior. Assim, a verdadeira mobilidade articular é dada pelas articulações sinoviais. Estes movimentos ocorrem obrigatoriamente em torno de um eixo, denominado eixo de movimento. A direção desses eixos é antero-posterior, látero-lateral e longitudinal. Na análise do movimento realizado, a determinação do eixo de movimento é feita obedecendo a regra segundo a qual a direção do eixo de movimento é sempre perpendicular ao plano no qual se realiza o movimento em questão. Assim, todo movimento é realizado em um plano determinado e o seu eixo de movimento é perpendicular àquele plano. Os movimentos executados pelos segmentos do corpo recebem nomes específicos e aqui nós iremos defini-los a seguir, mas vamos falar apenas dos mais comuns, ok? Bem, a flexão e a extensão são movimentos angulares, ou seja, neles ocorre uma diminuição ou um aumento do ângulo existente entre o segmento que se desloca e aquele que permanece fixo. Quando ocorre a diminuição do ângulo, diz-se que há flexão. Quando ocorre aumento, realizou-se a extensão, exceto para o pé. Neste caso, não se usa a expressão extensão do pé. Os movimentos são definidos como flexão dorsal e flexão plantar do pé. Os movimentos angulares de flexão e extensão ocorrem em plano sagital e, seguindo a regra, o eixo desses movimentos é látero-lateral. Na adução e na abdução, temos movimentos nos quais o segmento é deslocado, respectivamente, em direção ao plano mediano ou em direção oposta, isto é, afastando-se dele. Para os dedos, prevalece o plano mediano do membro. Os movimentos de adução e abdução desenvolvem-se em plano frontal e seu eixo de movimento é antero-posterior. Rotação é um movimento em que o segmento gira em torno de um eixo longitudinal, ou seja, vertical. Assim, nos membros, pode-se reconhecer uma rotação medial quando a face anterior do membro gira em direção ao plano mediano do corpo e uma rotação lateral no movimento oposto. A rotação é feita em plano horizontal e o eixo de movimento perpendicular a este plano é vertical. Circundução é o resultado de um movimento combinatório que inclui adução, extensão, abdução, flexão e rotação. Neste tipo de movimento, a extremidade distal do segmento descreve um círculo e o corpo do segmento um cone.
cujo vértice é representado pela articulação que se movimenta. Olha só, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, ok? Então vamos lá. Quando nos referimos à classificação funcional das articulações sinoviais, o movimento nas articulações depende essencialmente da forma das superfícies que entram em contato e dos meios de união que podem limitá-lo. Na dependência destes fatores, as articulações podem realizar movimentos em torno de 2 ou 3 eixos. Este é o critério adotado para classificá-las funcionalmente. Quando uma articulação realiza movimentos apenas em torno de um eixo, diz-se que é monoaxial ou que possui um só grau de liberdade. Será biaxial a que os realiza em torno de 2 eixos, 2 graus de liberdade, e triaxial se eles forem realizados em torno de 3 eixos, ou seja, 3 graus de liberdade. Assim, as articulações que permitem só a flexão e extensão, como a do cotovelo, são monoaxiais. Aquelas que realizam extensão, flexão, adução e abdução, como a radiocárpica, que é a articulação do punho, são biaxiais. Finalmente, as que, além de flexão, extensão, abdução e adução, permitem também a rotação, são ditas triaxiais, cujos exemplos típicos são as articulações do ombro e do quadril. Na articulação sinovial condilar, cujas superfícies articulares são de forma elíptica e elipsoide, seria talvez um termo mais adequado. Estas articulações permitem flexão, extensão, abdução e adução, mas não a rotação. Possuem 2 eixos de movimento, sendo, portanto, biaxiais. A articulação radiocárpica ou do punho é um exemplo. Outros são a articulação temporomandibular e as articulações metacarpofalângicas. Na articulação sinovial celar, na qual a superfície articular de uma peça esquelética tem a forma de cela, apresentando concavidade num sentido e convexidade em outro, e se encaixa numa segunda peça onde convexidade e concavidade apresentam-se no sentido inverso da primeira. A articulação carpo-metacárpica do polegar é um exemplo típico. É interessante notar que esta articulação permite flexão, extensão, abdução, adução e rotação. Consequentemente, também circundução. Mas é classificada como biaxial. O fato é justificado porque a rotação isolada não pode ser realizada ativamente pelo polegar, sendo só possível com a combinação dos outros movimentos. Na articulação sinovial esferoide, que apresenta superfícies articulares que são segmentos de esferas e se encaixam em receptáculos ocos, o suporte de uma caneta de mesa, que pode ser movimentada em qualquer direção, é um exemplo não anatômico de uma articulação esferoide. Esse tipo de articulação permite movimentos em torno de 3 eixos, sendo, portanto, triaxial. Assim, a articulação do ombro entre o húmero e a escápula e a do quadril entre o osso do quadril e o fêmur permitem movimentos de flexão, extensão, adução, abdução, rotação e circundução. Bem, pessoal, e antes de terminarmos, eu gostaria de saber se você já assinou nossa lista de presença da aula de hoje
e se matriculou para receber todas as notificações das nossas aulas. Caso você ainda não tenha deixado registrada sua presença nesta videoaula e se matriculado aqui no canal, é só descer um pouco a tela e clicar no botão de curtir e também no botão de inscreva-se, para não perder nenhuma das continuações das aulas semanais, beleza? Então vamos lá. Quanto à sua complexidade de organização, temos que entender que, quando apenas dois ossos entram em contato numa articulação sinovial, disse que ela é simples. Por exemplo, a articulação do ombro. Quando 3 ou mais ossos participam da articulação, ela é denominada composta. A articulação do cotovelo envolve 3 ossos. Nós temos o húmero, o rádio e a una. Beleza? Agora, quanto à inervação, as articulações sinoviais são muito inervadas. Os nervos são derivados dos que suprem a pele adjacente ou os músculos que movem as articulações. As terminações nervosas sensíveis à dor são numerosas na membrana fibrosa da cápsula e nos ligamentos, e são sensíveis ao estiramento e à torção dessas estruturas. Contudo, o principal tipo de sensibilidade é a propriocepção. Das terminações proprioceptoras da cápsula, que são os fusos neurotendinosos, partem impulsos que, interpretados no sistema nervoso central, informam sobre a posição relativa dos ossos da articulação, do grau e direção do movimento. Às vezes, essas informações são inconscientes e atuam em nível de medula espinhal para controle dos músculos que agem sobre a articulação. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta videoaula e não se esqueçam de assinar nossa lista de presença com aquele like, ok? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!